Aleluia, glorifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alegre com Ele. Em nome de Jesus, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Honrado, exaltado e glorificado, Senhor, seja o Teu nome nesse lugar, em nome de Jesus. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneça em pé. Você que está feliz, você que está com a alegria do Espírito Santo no seu coração, assim como eu estou. Mas o Espírito do Senhor me deu esse texto antes da minha mensagem, e ele disse assim, texto diz assim, Isaías 61:2, Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Ouça, a todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, e uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, e em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, em nome de Jesus. E essa palavra Deus deu a todos, mas sobretudo aqueles que estão aqui com depressão. Deus falou muito forte comigo isso. Se você que está com depressão, deixe o seu lugar agora, vem aqui em nome de Jesus, vou orar junto com você. Você está com depressão, por favor, pode vir. Se Deus falou, tem. E se tem, nós vamos orar, essa depressão vai embora em nome de Jesus. Amém. Pode vir, os pastores já vão vindo também e já vão orando e rejeitando essa depressão em nome de Jesus, esse quadro de depressão, porque a palavra de Deus colocou no meu coração e falou assim, Ele me enviou para dizer aos que choram. Isso tem a ver com tristeza, também com perda, mas não só com isso, mas com depressão. E a depressão que eu queria orar hoje, que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos, contra essa depressão na sua vida, em nome de Jesus. E Ele vai dar para você que está aqui, sobretudo você que não consegue nem enxergar isso por causa da depressão, Ele lhe dará uma bela coroa em vez de cinzas. Deus vai te dar uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. E em sua justiça, vocês serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, Pai, a igreja, levante suas mãos, ora junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós expulsamos desse lugar todo espírito de depressão, de angústia, de frustração e de morte. Pai, em nome de Jesus, nossos irmãos, eles estão recebendo em suas cabeças uma coroa em vez de cinzas, uma veste de louvor em vez de espírito angustiado, em nome de Jesus. Concordamos que esses irmãos, quando se levantarem desses seus lugares, quando saírem daqui da frente, eles sairão com um novo ânimo, eles sairão com gozo, com alegria que vem do céu, que vem do Senhor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos depressão nesse lugar, nós não aceitamos essa tristeza que leva à morte nesse lugar. A única tristeza que aceitamos nesse lugar é a tristeza do arrependimento, é a tristeza do quebrantamento, é a tristeza do pecado, pelo pecado que cometeu. Mas uma tristeza que leva à morte, essa eu rejeito, eu repreendo, mando embora dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós concordamos como igreja, que abençoados estão esses irmãos, em nome de Jesus, e essa causa dessa depressão já está soltando, já está saindo de suas vidas, em nome de Jesus Cristo, porque louvarão com alegria, cantarão com alegria, buscarão o Senhor com alegria no coração, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tudo pode, porque o Senhor não quer ver nenhum filho no caminho do abismo e no caminho da morte, mas o Senhor nos lembra que o Senhor é o bom pastor, e que o Senhor te conduza aos vales verdejantes e às águas tranquilas, e que o Senhor te dê um refrigério na tua alma, porque ainda que você ande num vale de sombra e de morte,
Não tenha medo, porque o Senhor está com você. Não tenha medo no vale da sombra e da morte, porque o Senhor está com você. E Ele já está preparando uma mesa para você diante dos seus inimigos. O Senhor está preparando um lugar de alegria, de festa para você, em nome de Jesus. Porque hoje você vai voltar para sua casa, para sua família, totalmente diferente. Alguma coisa vai acontecer no seu interior. Deus vai virar uma chave aí dentro. E você vai conseguir começar a enxergar com os olhos da fé. Pai, que seja assim na vida dos meus amados irmãos. Completa a Tua obra. Aquilo que não oramos, que não sabemos, completa a Tua obra, Senhor. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. Completa a Tua obra. E se algum dos irmãos que estão aqui em pé tem familiares com depressão, Pai, em nome de Jesus, visita-os também. E levanta-os, Senhor, levanta-os com vestes de louvor. Pai, com óleo de alegria. Em vez de um espírito angustiado, um óleo de alegria sobre essas cabeças. Em nome de Jesus, recebe a cura do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim que você quiser, você pode voltar ao seu lugar. Os irmãos podem se assentar. Então, estamos dando continuidade à série de mensagens, redescobrindo a bênção geracional. E estamos caminhando para lá. Hoje é dia 22 e nós vamos trabalhar a bênção e a maldição na linhagem. Mas eu quero fazer com os irmãos ainda uma pequena retrospectiva do que a gente pregou até aqui. E eu trabalhei com os irmãos o legado de bênção e de maldição. E trabalhei que legado é uma palavra que está lá em 1 Pedro 1,18, que aparece no grego como um fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E como o tema de hoje é a bênção e a maldição na linhagem, eu preciso resgatar um pouco isso para você ter isso na sua mente. Bênção e a maldição na linhagem. Então eu falei sobre legado, os irmãos lembram? E sobre legado eu trabalhei esse quadro do fútil procedimento, das iniquidades que foram sendo transmitidas de geração em geração pelo poder da influência e não como uma maldição hereditária. Depois disso nós vimos que a perspectiva bíblica não é individualista, mas a perspectiva bíblica é sistêmica. O que acontece comigo como indivíduo alcança como consequência e influência a minha história, a minha família, a minha descendência, como vimos nas mensagens anteriores, na vida de todos esses homens. Depois nós olhamos também a herança que deixou Max Jukes e percebemos que a influência e as consequências da vida desse homem se desdobraram sobre toda a sua linhagem de uma forma terrível. E nós vimos o que aconteceu com essa descendência. Também vimos o que aconteceu com a descendência de Jonathan Edwards, um homem piedoso, um homem de Deus, casado com uma mulher consagrada também, ele consagrado a Deus, e eles tiveram uma linhagem extremamente abençoada pela influência e pelas consequências das suas escolhas, da obediência a Deus. Grave bem essa parte, porque nisso vamos entrar hoje de outra forma, olhando isso na palavra de Deus, na Bíblia. Vimos também que a cerimônia perdeu o seu valor há muito tempo já, que Satanás tem tentado roubar o valor da cerimônia da igreja, e por isso é que nós vamos estabelecer aqui no dia 15 um dia de bênção, um dia de cerimônia. Falamos sobre o Bar Mitzvah, sobre o legado dos nossos pais, entendendo a lei da herança como uma influência e também a lei da responsabilidade como uma escolha. Tudo isso já falamos, está nas mensagens anteriores. Tudo isso para chegar, com a graça de Deus, no dia 15/3, estará aqui você, sua casa, sua família, sua descendência, amém?
E nesse dia, nessa cerimônia religiosa, nós vamos abençoar nossa descendência e declarar uma palavra de Deus sobre a nossa descendência, sobre a nossa linhagem. Mas nunca esquecendo que não é só fazer uma oração, mas nós temos que ser aquelas pessoas, como vamos ver hoje, na bênção e na maldição sobre a linhagem, aquelas pessoas que decidiram pagar o preço de servir ao Senhor e seguir ao Senhor, pagar o preço da obediência, pagar o preço de alinhar nossa vida com a palavra de Deus, fazer as renúncias aos nossos desejos e paixões, a fim de que o plano de Deus se estabeleça e seja fato na nossa vida. Amém? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Mas Deus te encontra aqui, e você é essa pessoa que está na brecha pela sua família, amém? Você é essa pessoa hoje que se levanta na sua casa, em nome de Jesus, na brecha por eles, para que eles sejam também alcançados pela graça. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de muitas gerações, será chamados reparador de brecha, restaurador de caminhos. Vamos orar? Você pode repetir essa oração junto comigo? Vamos juntos? Senhor, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos e eles sejam iluminados com a Tua palavra. As trevas tornem-se em luz perante mim, para eu ver os segredos e tudo que está escondido. Sejam abertos os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Abra o meu entendimento para que eu compreenda com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do Teu amor, e assim entenda o que é mantido em segredo desde a fundação do mundo. Que eu conheça e entenda os mistérios do reino. Dá-me espírito de sabedoria e revelação, e que os olhos do meu entendimento sejam esclarecidos, que os selos sejam rompidos da Tua palavra, então falarei com outros pela revelação. Faz-me pequenino, pois eu sei que esconde Tuas verdades do sábio e do prudente, e revela aos pequeninos, revela as coisas que pertencem a mim, revela a Tua palavra a mim, a Tua glória, a Tua justiça, e que eu entenda as Tuas parábolas, as palavras da sabedoria, Teus enigmas, Tua sabedoria oculta. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês ficaram em pé? Oh, louvado seja Deus. Deus te abençoe, pode se assentar. Não. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Você que está com o espalho, fique em paz. Ah, é um presente? É que eu quero mostrar um quadro que eu separei sobre linhagem para você, então eu preciso esperar um pouquinho para te mostrar esse quadro. Palio vermelho AMJ 3178, o seu alarme está disparando, corre lá em nome de Jesus, pode colocar o meu agora. Que negócio, que negócio é esse palio aí? É um quadro sobre a linhagem biológica e de sucessão dos reis do norte, dos reis de Israel. E eu quero que você veja nesse quadro como se repete de geração em geração, por isso é muito sério o que nós estamos tratando aqui, é muito bíblico o que nós estamos tratando aqui, sobre a lei da herança, a lei da responsabilidade, a bênção geracional, e como nós, quando nos posicionamos em Deus e na Sua palavra, podemos mudar a história da nossa família. Nós vamos ver isso juntos. Veja esse quadro. Eu sei que é ruim de ler, ele está pequenininho, porque são muitos nomes. Tem 19 reis, uma linhagem amaldiçoada, biológica e de sucessão. Nesse quadro aqui que você está olhando, ele representa o reino do norte. Tem 9 dinastias aqui.
Tem 19 reis aqui. Ele começou no ano 931, com Jeroboão, e ele termina no cativeiro em 722. E aí eu quero que você preste muita atenção nesse quadro, porque além de ele dar um trabalho enorme para fazer, porque você tem que pegar rei por rei, e você tem que fazer esse enquadramento, colocando todos os versículos bíblicos, as datas que eles reinaram, o desempenho que eles tiveram e o texto de onde foi extraído. E nós vemos que começa com Jeroboão primeiro, você está vendo lá em cima. Depois vem Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Oséias. 19. As datas estão ali. Desempenho do primeiro, Jeroboão. Fizeste o mal pior que todos os antes que foram antes de ti. Segundo rei, fez o que era mal. Terceiro, fez o que era mal. Quarto, fez o que era mal. Quinto, fez o que era mal. Sexto, fez pior do que todos. Sétimo, fez o que era mal. Fez o que era mal. Oitavo, fez o que era mal. Nono, Jeú não se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar. Nós estamos falando de Jeú. Jeú é 841, Jeroboão é 931. E ainda está citando Jeroboão. Quem começou isso tudo? Jeroboão. Vem Davi, Davi passa o reino para Salomão. O reino de Salomão é dividido entre Roboão e Jeroboão. Esse aqui é Jeroboão, ele não é da linhagem de Davi, ele é de outra linhagem, ele é um servo. Mas ele começou errado, ele começou pecando. Veja o que está acontecendo sucessivamente, de geração em geração, ou de reinado em reinado, de sucessão em sucessão. Jeoacás fez o que era mal. Jeroboão II fez o que era mal. Zacarias fez o que era mal. Salum reinou durante um mês, e conseguiu conspirar. Menahem fez o que era mal. Pecaías fez o que era mal. Peca fez o que era mal. Osés fez o que era mal. Meus irmãos, quantos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? Isso é Bíblia. Não teve um que fez o que era bom. Então, por isso que eu falei para você, quando nós estávamos olhando a história de Max Jukes, um homem ateu, casado com uma mulher incrédula, um homem que começou muito mal, ele nunca se posicionou em Deus, toda a linhagem dele foi comprometida. E quando nós olhamos para a Bíblia, e sobretudo no livro de Reis, percebemos que da linhagem de Jeroboão, de biológica e de sucessão, porque tem 9 dinastias aqui, nenhum deles, nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então nós temos que nos atentar para isso quando a gente está falando de bênção geracional, quando nós estamos falando de virmos aqui e declararmos sobre a nossa família, sobre a nossa linhagem uma bênção de Deus, quando nós estamos falando de viver em obediência à palavra do nosso Deus, em se dobrar diante de Deus, em chorar em quebrantamento, confessar pecados, se arrepender, voltar ao primeiro amor, voltar aos caminhos de Deus. Meus irmãos, isso não afeta só nós, isso muda a história da nossa casa, isso muda a história da nossa família e daqueles que virão muito depois de nós, vai mudar. E eu vou te mostrar. Os reis de Israel e de Judá, bênção e maldição na linhagem. Vamos entender um pouco melhor o que aconteceu com Jeroboão. A casa e a herança de Jeroboão, a promessa de uma casa firme. Deus faz para Jeroboão, meus irmãos, uma promessa. Jeroboão, eu vou te dar uma casa firme. Você gostaria de ouvir isso de Deus? Amém? Deus vai te dar uma casa firme, em nome de Jesus. Mas veja Jeroboão. Isso está em 1 Reis 11, 37 e 38.
e te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar. Veja, e te tomarei, Deus está falando. E reinarás sobre tudo o que desejar. Olha o que Deus está falando. Presta atenção. Tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires, diga se ouvires. Guarda isso. Se ouvires tudo o que eu te mandar e andares, diga andares. Se ouvires e andares pelos meus caminhos e fizeres, se ouvires, se andares e fizeres tudo que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi. Há um parâmetro aqui, Deus está colocando um parâmetro. E o parâmetro aqui que ele está colocando se chama Davi. Ele está falando assim, olha para o teu pai, olha para o exemplo de homem de Deus, olha para aquele que é uma referência, faz como ele. Porque na sua linhagem vai ser assim em nome de Jesus. Os seus netos e bisnetos será dito, lembra do seu avô? Você que está novinho, ergue a mão, bem novinho, você que é novinho. Tem alguns que ergueu a mão que não é novinho. Você que é bem novinho, você ainda vai ouvir dos seus bisnetos. Em nome de Jesus, ainda que você não esteja vivo, vão falar, faz como ele fez, e você vai ser bem sucedido. Como disse o apóstolo Paulo, olhe para Cristo, mas olhe também, olhe para mim. Eu creio que você será essa pessoa divisor de águas na sua casa. Como fez Davi, meu servo, e eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme. Diga, uma casa firme. É isso que nós estamos buscando aqui. Como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Promessa, uma casa firme. Tem uma promessa nesse texto. Uma casa firme. Tamanho grande. Porque a promessa não é de qualquer casa. A promessa é uma casa como a casa de Davi. Condição, obediência. Se obedeceres o Senhor, o teu Deus, todas essas coisas acontecerão com você. O que Jeroboão fez? Jeroboão, em vez de pegar essa palavra e falar assim, eu vou viver essa palavra, eu vou me submeter a essa palavra, porque a promessa de Deus é grande, a palavra de Deus é forte. Mas Jeroboão, para poder manter, porque ele estava no Reino do Norte, o Reino do Norte, para você ficar situado, o Reino do Norte tem 10 tribos, o Reino do Sul tem 2 tribos, o Reino do Norte tem 10 tribos e as principais ali onde vai ter adoração de bezerros de ouro é em Dan e em Betel. A tribo do Sul se chama de Judá e de Benjamim. Nós estamos falando da tribo do Norte. E Jeroboão está na tribo do Norte. E para que o povo não desça a adorar em Jerusalém, ele começa a fazer então uma adoração ali em Betel e Dan. Ele ergue 2 bezerros de ouro e fala para o povo, adora aqui, não desce até lá. Fica por aqui mesmo, para que vocês vão para lá? Porque ele estava com medo de perder o reinado, de perder o status, de perder a fama, de perder o poder. E muitos homens têm feito assim até hoje, por medo de perder status, por medo de perder fama, por medo de perder poder, por medo de perder posição, por medo de perder dinheiro. Estão abrindo mão daquilo que Deus tem mandado fazer. E quando abre mão do que Deus tem mandado fazer, tem consequências, meus irmãos. E as consequências na vida de Jeroboão foram terríveis. Porque nós vamos ver o que Deus depois vai falar para ele por causa da desobediência. Por isso a primeira lição que nós temos que tirar daqui da vida deste homem, não vale a pena desobedecer ao Senhor, nem por dinheiro, nem por fama, nem por poder, nem por status, nem por coisa alguma, porque o fiel é o Senhor para fazer cumprir a sua palavra na nossa vida. Não vale a pena. Não vale. Eu sou tentado a fazer isso, você é tentado a fazer isso, mas Satanás já está derrotado na minha e na sua vida em nome de Jesus. Não vale a pena. Não vale a pena perder tudo isso que Deus tem. Resposta de Deus a Jeroboão. Veja que resposta. Meus irmãos, eu não queria.
Vou ler lá. Vai dizer a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel. Quem levanta o homem? Quem dá autoridade? Deus. E Deus não tem minhas palavras para falar isso. Ele está dizendo assim: Jeroboão, você está se achando? Quem fez você chegar até onde você chegou foi eu. Quem te colocou para o príncipe foi eu. Quem te deu poder foi eu, Jeroboão. E rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo o homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Você entendeu isso aí? Deus está falando assim: não vai ficar ninguém da sua casa, Jeroboão. Lembra o primeiro quadro que nós vimos? Depois de Jeroboão veio 19 reis. Teve algum que prestou? A palavra de Deus se cumpre. A descendência de Jeroboão foi tirada rapidinho. Depois já veio outra dinastia, não funcionou. Veio outra, não funcionou. Veio outra, vieram 9 e não funcionaram. Porque quando Deus lança uma palavra, meus irmãos, não tem. Mas a palavra que está lançada hoje sobre sua vida é uma palavra de bênção, é uma palavra de paz, é uma palavra de prosperidade, é uma palavra de bênção sobre você, a sua família, sobre a sua linhagem. Graças a Deus. Mas você tem que se apegar a isso, levar isso muito a sério. Porque não se trata só de nós, se trata dos nossos. Se trata da nossa casa, casa firme. Que Deus restaure nossa casa, faça casa firme, em nome de Jesus. Patriarca espiritual. O Reino do Norte teve a sua origem a partir do governo de Jeroboão. Por incrível que pareça, a maioria das vezes que o livro dos reis menciona os pecados dos 18 reis subsequentes de Israel, quase sempre acrescenta a tradicional frase: fez o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Pecados, literalmente os pecados de Jeroboão se repetiram nos seus filhos e nos seus sucessores. Pausa aqui. Pecados que se repetem. Existem pecados na nossa família que se repetem de geração em geração. Eles precisam ser discernidos, confessados e renunciados. Existem coisas que estão dentro da nossa casa que não dá para aceitar mais. E nós devemos nos posicionar em relação a isso e dizermos: até aqui essa situação veio, mas a partir de mim, na minha casa, a minha casa é casa firme, a minha casa é casa sobre a rocha, a minha casa tem uma palavra de Deus sobre ela. Não interessa quantas gerações a minha família veio sofrendo isso ou aquilo, a partir de mim, em nome de Jesus, vai parar. Meus irmãos, é uma atitude, é um posicionamento. Isso não vai acontecer se você não fizer nada. Isso vai acontecer mediante você se posicionando, levantando e declarando aqui não, e tomando uma decisão de obedecer a palavra do Senhor, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir no reto e santo caminho do Senhor Jesus. Aí a sua casa, ela fica firme, mas você precisa discernir. Peça ao Espírito Santo que te revele o que na sua casa ainda precisa ser mudado. O que na sua casa ainda não está em conformidade com o Evangelho, com a palavra de Deus. O que na sua casa ainda está distorcido, não combina, não se adequa
a santa palavra de Deus. Isso precisa parar. A força da herança e a perseguição espiritual é muito, muito forte. Amados irmãos, a gente precisa entender que a força da herança é forte demais. Entenda bem isso. O que aconteceu com aqueles 18 reis, 19 contando com Jeroboão, não é maldição hereditária, não é fatalismo. Só faltou alguém dizer assim, chega desse lixo. Só faltou isso, mas ninguém fez. Só faltou isso. Chega, por exemplo, chega de pornografia na minha família. Chega de viciados na minha família. Chega de gente escrava do dinheiro na minha família. Chega de homossexualismo na minha casa. Chega de gente cocheando entre dois senhores, indo no ocultismo, espiritismo, satanismo, todos esses ismos do inferno que tem por aí. Chega! Aqui, agora, isso acaba. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso e foram 18 reis assim, depois de Jeroboão. Quem ocupou, Jeroboão foi o ancestral espiritual do trono de Israel. Quem ocupou o lugar de autoridade na sua família antes de você? Essa é uma pergunta. Quem ocupou o lugar de autoridade na sua família antes de você? Eu estou falando aqui, mas talvez não, talvez você já venha de um pai e de uma mãe abençoados que já fizeram isso. Então você tem a responsabilidade de continuar o que eles fizeram e, em nome de Jesus, de melhorar o que eles fizeram. Mas aqueles que se converteram como eu, que é o primeiro da casa que se converte, tem muito trabalho para fazer. É por isso que eu vejo tudo isso. Porque eu tenho muito trabalho para fazer. Quem se converteu de primeira? Meu Deus, aí gente, dá um tchau. Quase todo mundo, novo convertido. Você tem muito trabalho para fazer. Mas Deus é contigo, sua família abençoada, e você vai ver o resultado de todo o seu esforço, lágrimas, choro, confissão e quebrantamento. Você vai ver a glória de Deus na sua casa. Vale a pena. Vale a pena. Pensando na maldição sobre a linhagem, é interessante observarmos a inexistência de sequer um único rei que se prontificasse a obedecer ao Senhor a respeito de quem ficasse registrado que fez o que era reto perante o Senhor. Não houve nenhum. Linhagem de Davi. Aqui na linhagem de Davi, nós vemos 20. Sabe quantas dinastias tem aí? Uma. Não é aquela bagunça do Reino do Norte. Aí tem uma dinastia. Todos esses homens são sangue de Davi. É uma linhagem legítima, é uma linhagem de onde veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns desses homens pecaram, mas entre eles, sempre houveram aqueles homens que fizeram o que era reto, 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 o que era reto. E ainda houve o Manassés que fez o que era mal, mas depois ele ainda se arrependeu. E depois houve outro que fez o que era reto. E Deus diz, e por isso afligirei a descendência de Davi, por causa dos pecados, mas não para... Ainda que os que venham depois de você, ainda que a sua linhagem erre, ainda que a sua linhagem caia e se desvie do Senhor, por amor de você, o Senhor vai resgatá-los. Por amor de você, não vai ser para sempre. Por amor de você, sua família, sua linhagem será salva em nome de Jesus. Você acha que Deus esquece? Quando Ele diz assim, aqueles que me obedecerem, eu abençoarei até qual geração? Até a 1000ª geração. A partir de você tem 1000 gerações abençoadas para frente em nome de Jesus. E vai que Jesus volta antes, então já está todo mundo abençoado. Oh, glória, Senhor Jesus, volta logo. Patriarca espiritual, após mencionarem os pecados dos reis, dos pais, entenda que rei aqui não é só rei, eles são os pais de Israel. Assim como você é pai da sua família, responsável pela sua família, rei é pai. Os pais de Israel acresciam aquela tradicional cláusula, fez o que era mal. Mas com Davi foi diferente.
É algo magnífico, percebemos esse ensinamento sagrado referindo-se aos reis do sul. O nome de Davi é lembrado de duas formas. Quando o rei obedecia, alguém na linhagem, comandou Davi ou fez o que era reto. Como é bom o nosso nome, o que é deixar um legado? Meus irmãos, isso é deixar um legado. É que quando trazem a sua memória, na sua linhagem, na sua descendência, falam assim, fez o que era reto, fez o que era santo, fez segundo o coração de Deus. Segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Quando o rei desobedecia, porém o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo. A obediência de Davi trouxe bênção para as suas gerações, os descendentes. 9 dinastias no norte, uma única dinastia no sul. Todos os que sucederam Davi carregavam o seu sangue. A linhagem, agora deixa eu falar da sua linhagem para a gente terminar. Aqui é a sua linhagem. A gente está falando da linhagem de Jeroboão. A gente está falando da linhagem de Davi. Mas você é de outra linhagem. Eu e você somos da linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não somos judeus, nós não vemos, a gente não tem essa genealogia, a gente não consegue chegar lá. Possivelmente a gente não é descendente assim. Mas a nossa descendência é assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deixa eu te dizer isso. Às vezes você até se sente rejeitado, você é filho de estupro, você é filho de lascívia, você não foi planejado, e você fala assim, eu sou fruto de lascívia, eu sou fruto de rejeição, eu sou fruto de um aborto. Não, você não é filho do sangue. Não, você não é filho da vontade da carne. Não, você não é filho da vontade do homem. Você é filho de Deus. Você entende isso? Se você está vivo é porque Deus quis. Não importa o que os homens pensaram e fizeram. Se você está vivo, Deus quis. E se Deus quis, Ele tem um plano. E esse plano está se cumprindo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vai fazer isso que Deus Pai fez. Deus Pai já abençoou os seus filhos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vai abençoar os seus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém? Nós precisamos orar. Começar a orar pela nossa família, pela nossa linhagem, pela nossa descendência. Essa mensagem só tem um propósito: mostrar para você que está aqui, para você que nos assiste em casa, que bênção geracional é um assunto muito bíblico e muito sério. Que uma atitude que a gente toma hoje se desdobra na nossa linhagem para sempre. Que viver em conformidade com a palavra de Deus tem consequências tremendas. E que o contrário também. Deus disse, coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam. O meu apelo é que você agarre essa palavra de Deus no seu coração e tome uma atitude. A partir da próxima sexta-feira, a partir das 7h30, eu convido os irmãos a chegarem 30 minutos antes e começarem a orar e interceder por seus familiares até o dia 15. Se você não consegue orar em casa, vem orar aqui. O louvor vai estar tocando e você vai estar orando. Chegue antes, comece a orar e interceder
porque a sua oração Deus vai ouvir, creio que Ele vai responder, e você vai ver um milagre até lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer essa oração? Quem quiser, estiver mais no fundo, e quiser vir à frente, para ficar mais fácil de ler, deixe o seu lugar e venha. Quem não tem a estatura de varão perfeito, e tem gente na frente que tem, daí você deixa o seu lugar e vem aqui na frente. E para eu não ficar assim sozinho nessa de vir aqui na frente, deixa o seu lugar e vem aqui na frente. Vamos orar juntos, com alegria. Vamos orar com fé. Que Deus tem um plano para a nossa família, Ele vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? As últimas fileiras, por favor, deixem os seus lugares e venham. Agora uma ordem. Vem para cá, vamos ficar pertinho do altar em nome de Jesus para a gente orar juntos. Senão você acaba não conseguindo enxergar e vai ser legal a gente orar juntos. Vamos orar? Diga assim: diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu assumo a responsabilidade de ser um homem segundo o coração de Deus. O Senhor não verá a iniquidade na minha casa e a maldade na minha linhagem. O Senhor, meu Deus, é comigo, e no meio da minha casa ouve-se as orações ao Rei. Deus me tirou das trevas, e contra mim não vale encantamento, nem adivinhação, praga ou qualquer maldição, pois há obediência na minha casa, e dizem acerca dela, que coisas grandes Deus tem realizado. Eis que a minha descendência se levantará como leoa, e se erguerá como leão, e derrotará os seus inimigos. Quão formosas são as tendas e as minhas moradas. A minha linhagem é abençoada pelo Senhor. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedro juntos às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Eu venho de um povo abençoado por Deus. Ele os tirou do Egito. As suas forças são como a do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como um leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que me abençoarem, e malditos os que me amaldiçoarem. Suas forças, que Cristo se tornou por mim, são por mim, quando morreu pelos meus pecados na cruz. Rejeito todo e qualquer meio pelo qual Satanás possa declarar que a minha família e linhagem pertencem a Ele. Pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que me comprou com o seu sangue. Declaro que eu e a minha casa somos eternamente propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e dedicados a Ele. Eu sou filho de Deus, creio no seu nome, não nasci do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele fez isso por mim e eu o amo. Te amo muito, Jesus. Sou abençoado. Amém. Amém. Você crê nisso? Então, para a gente encerrar, eu quero fazer uma oração com aqueles que entendem que isso é muito difícil. Aquilo que você está vivendo é muito difícil. Eu quero orar especificamente por vocês. Pastor, isso é difícil. Mas eu quero declarar aqui que para o Senhor não tem difícil. Não há impossíveis. Mas uma oração para te manter forte, focado, não desistir. Satanás se levanta, mas Deus já se levantou em seu favor. Amém? Então deixa o seu lugar, você que está vivendo uma situação mais difícil. E a gente quer orar junto com você em nome de Jesus. Fique aqui
assim, pertinho aqui no altar, tá bom? Só para a gente identificar, saber que é você essa pessoa que entende, pastor, isso aí para mim é difícil. Eu entendi, mas na minha família isso é bem difícil. É uma oração só para você não desanimar. E para declarar em nome de Jesus que Deus vai fazer na sua casa só para te mostrar que Ele é Deus, que não foi você. Deus está me incomodando para dizer mais aqui. Meus irmãos, Deus me incomodou para dizer, antes do pastor Marco orar, uma coisa que nós vivemos esse final de semana. Nós atendemos uma pessoa que, quando jovem, ele foi levado a um centro. E a pessoa que liderava aquele lugar, quando se aproximou dele, disse assim para o pai dele: eu não posso tocar nele. O mundo das trevas sabe o limite que tem, que Deus estabeleceu, pela identidade que Ele dá, pelo sangue que Ele derramou. E aquele rapaz queria uma solução para algo que ele estava buscando, mas aquele líder espiritual disse: eu não posso tocar nele, a não ser que ele negue a Jesus 3 vezes. E ele negou Jesus 3 vezes. E nós o levamos a pedir perdão 3 vezes. A semelhança de Pedro, ele declarou amor a Jesus 3 vezes. E nós fizemos as ministrações cabíveis ali. E ele saiu e foi embora. À noite, ele voltou com a esposa. E a esposa perguntou: o que vocês fizeram com meu marido? Que ele é outro homem. Quem sabe você entendeu tudo que o pastor Marco disse. E Deus colocou uma marca sobre você. Você é propriedade dele. Você é um abençoado. No entanto, em algum momento da sua vida, você disse, com atitudes, que rejeitava Deus, que rejeitava Jesus, e fez alianças, trazendo legalidade, que impossibilita você de ser um canal de bênçãos. Um homem debaixo de pecados é como um cano d'água entupido. Não basta ter água na caixa, é preciso limpar o cano, limpar o canal. Então pense bem, você é um abençoado, mas Deus precisa ser Senhor da sua vida, e isso você precisa verbalizar de todo o coração. Essa oração não se faz com mãos dadas, essa oração não se faz com braços cruzados, essa oração não se faz com posição a não ser esta. Você precisa estar disposto, rendido, submisso ao Senhor. Eu quero orar com você a palavra de Deus, pensando em tudo isso que você está vivendo na sua casa, na sua família, quão difícil isso é. Vamos orar. Diga assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos, os meus adversários me atacarem, eles tropeçarão, eles cairão, ainda que o exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas não só eu, Senhor, a minha casa, a minha família, meu Deus, eles virão, em nome de Jesus,
Eu desfaço todas as amarras do inferno, todos os sofismas na mente, todas as falácias. Eu quebro o jugo, em nome de Jesus. Eles virão, confessarão o teu nome, eles contemplarão a beleza do Senhor no seu templo. Eu creio, eu estou abrigado em tempos de aflição, no teu santuário. Eu me escondo em segurança, numa rocha alta o Senhor me colocou. Eu vou manter a cabeça erguida, acima dos meus inimigos que me cercam. Em seu santuário eu ofereço, com gritos de alegria, louvores ao teu nome. Ouve a minha oração ao Senhor. Tem compaixão de mim. Responde-me, Senhor. Vem em meu auxílio. Não me deixe agora. Não me abandone, ó Deus da minha salvação. Ainda, Senhor, que tudo diga que não. Eu confio em Ti. Verei a Tua bondade. Enquanto eu estiver aqui na terra dos vivos, eu verei a Tua bondade. Eu espero pelo Senhor. Sou valente, corajoso. Eu espero pelo Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Mantenha a sua mão assim. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui na presença de um Deus que é todo poderoso. Senhor, nós viemos aqui te adorar, louvar o teu nome e declarar que só o Senhor é Deus e só o Senhor é bom. Senhor, considera que nós temos uma família. Considera que nós amamos a nossa família. Senhor, considera a nossa adoração. Considera a nossa lágrima, a nossa intercessão. Senhor, tem misericórdia da nossa casa. Nós não aceitamos ter outra casa senão uma casa firme. Dá-nos, Pai, o que o Senhor prometeu a Jeroboão. Dá a nós, Senhor. Nós te obedeceremos. Nós seremos homens e mulheres segundo o teu coração. Tão somente firma, Senhor, a nossa casa em nome de Jesus, sobre a rocha que é o Senhor. Família abençoada, família bendita, família cheia do Espírito Santo, família marcada pelo perdão, pelo amor, pela compaixão, pela graça de Jesus. Família coberta pelo sangue da aliança eterna. Família que vai desfrutar o céu com Jesus por toda a eternidade. Cremos que essa é a nossa família. Cremos nisso agora. E os nossos olhos verão, eu creio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.